a mais um Fenaló Entrevista. Dessa vez a gente vai bater um papo sobre tecnologia e inteligência artificial. Estamos aqui na ASP, grande parceira da Fenaló, já faz uns 3, 4 anos que a ASP participa ativamente da feira, não só trazendo muito conteúdo, mas também como expositora, trazendo todos os benefícios para os seus associados. E hoje a gente veio conversar com o Dr. André Garcia, ele é presidente da ASP. Dr. André, muito obrigada por nos receber para esse bate-papo. Eu que agradeço, é uma honra. Que bom. Vamos lá. A ASP está criando uma equipe especializada em soluções tecnológicas, como o uso de inteligência artificial. Como os associados poderão se beneficiar deste projeto? Bom, a Associação dos Advogados já há algum tempo tem investido em novas tecnologias, percebido que esse caminho é um caminho que era essencial para o avanço da eficiência, da produtividade, não só da associação, mas dos produtos e serviços que são fornecidos aos advogados. Uhum. A inteligência artificial, do modo como está hoje, né, colocada com todo o avanço que nós temos dessa inteligência generativa, né, do chat GPT, etc., isso é algo realmente novo. A ASP está empenhada em criar uma equipe, já começou a fazê-lo, com foco específico em inteligência artificial para identificar em cada produto seu, cada serviço, o que pode ser melhorado, potencializado com o incremento da inteligência artificial, tudo voltado para o associado, como é que isso pode repercutir no seu dia a dia profissional, como pode facilitar o exercício da advocacia, que é o foco da associação. Mas, especificamente, quanto ao uso da tecnologia de modo direcionado para o associado, eu posso dar como exemplo o mais recente lançamento que tivemos no final do ano passado, que é o uso da inteligência artificial naquilo que é considerado o carro-chefe, o produto principal da associação, que é a entrega das intimações processuais. A ASP surgiu principalmente por conta desse serviço já há 81 anos. Uhum. E sempre os advogados estão acostumados a receber nos seus escritórios os famosos recortes, na época que o recorte era com tesoura de fato. E aí depois passamos para a parte digital, tecnológica, envio por e-mails dessas intimações. Claro que o próprio diário oficial também passou por transformações, o que permitiu uma melhor leitura, um melhor trabalho desses recortes, aumentando a assertividade, diminuindo os riscos que sempre existem de algum tipo de inconsistência. Isso nós temos realmente orgulho de dizer que são mais de 120 milhões de intimações que foram entregues no ano passado e realmente é um serviço do qual a gente se orgulha. Mas o produto que a gente vem trabalhando, já mais ou menos desde 2017, 2018, que começaram os estudos para isso, é transformar essas intimações em algo que assim, a gente pode chamar de intimações inteligentes, que é agregando justamente essa inteligência artificial, os robôs, todas as máquinas possíveis para potencializar esse serviço que vem agora com uma indicação de jurisprudência. Quando você recebe, por exemplo, uma sentença relacionada à área de direito de família ou bem de família, alguma questão vinculada a um assunto, agora as intimações já vêm com um campo de conteúdo relacionado àquele tema, seja uma decisão judicial, seja um curso de doutrina, ou então até um artigo propriamente, algo que precise ser aprofundado pelo advogado. Então isso é uma facilidade enorme para o profissional que ganha muito tempo. Esse é o tipo de exemplo que a gente pode dar daquilo que a ASP tem feito. Além disso, a gente sabe que uma das maiores dificuldades, sobretudo para aquele que começa na advocacia e monta o seu escritório, ele tem muita dificuldade em fazer o gerenciamento do seu escritório, dos seus processos. Esses sistemas, esses softwares cada vez melhores e mais eficientes, eles custam caro. E é um valor que muitas vezes é difícil para o jovem advogado aderir. Então ele acaba fazendo seus controles de forma um pouco mais amadora, tudo, e aí a ASP, percebendo esse tipo de dor, desenvolveu o seu gerenciador de processos, gerenciador de escritórios com módulos financeiros,
que permite que o advogado, desde a sua associação, faça uso desse gerenciador sem custo adicional. É um produto tecnológico realmente muito importante, que a gente entende cada vez mais essencial para o escritório de advocacia. Além disso, também a gente desenvolveu uma plataforma própria de assinatura de documentos. Também é algo que tem avançado no universo jurídico, né, essas plataformas de assinatura de documentos, e a ASP fez a sua também sem custo adicional para o associado. Também a gente conhece várias dessas que permitem a assinatura anual, tudo, mas também com um custo elevado, que dificulta, sobretudo para o jovem advogado, aderir a esse tipo de produto. Então a ASP também fornece. E para não deixar de lado também algo que é muito caro para a associação, que é o aspecto cultural, foi emblemático no período, inclusive, da pandemia, a transformação que os cursos da ASP tiveram, que sempre, historicamente, tivemos a participação de excelentes juristas, grandes advogados de renome, ex-presidentes da ASP, que são advogados extremamente bem conceituados. Eles sempre participaram desses cursos, e aí nós tivemos a migração para o ambiente virtual. Tivemos que fazer rapidamente essa mudança no período da pandemia. Os cursos que eram todos presenciais foram para o ambiente virtual através dos webinários, todas essas plataformas que existem, o que acabou com que a ASP também potencializasse sua plataforma de vídeos telepresenciais, que é a ASPFlix. Hoje o associado tem mais de 2.500 horas disponível nessa plataforma, que é a semelhança da Netflix. Está dividido por categorias e fica fácil se orientar, seja uma pesquisa de cunho mais histórico, situações mais passadas, ou então algo recente que está sendo atualizado nesse instante, como, por exemplo, a atualização do Código Civil. Nós já temos produções relacionadas a esse tema. Então, caso o associado não possa ter participado do curso no momento que ele foi realizado, seja no ambiente presencial, seja no telepresencial, depois ele ainda tem essa possibilidade de assistir na ASPFlix. São exemplos de como a tecnologia está sendo utilizada aqui na ASP. Nós temos um sistema de jurisprudência sensacional, que é muito rápido, nacional, e você consegue fazer a sua pesquisa e salvar a pesquisa daquele assunto para quando entrar novamente na plataforma já ter o seu histórico, quais assuntos você pesquisou. Você eventualmente está no começo do processo, fez a pesquisa do assunto, e aí tem que fazer um novo recurso mais para frente. Na hora que você entrar, você fala, nossa, já está pesquisado, já ganhei esse tempo, não preciso pesquisar novamente. Então, é o tipo de assunto que já está desenvolvido, a tecnologia já foi utilizada para isso, e agora a gente quer entender como é que a inteligência artificial pode vir para potencializar tudo isso cada vez mais, facilitando realmente o dia a dia da advocacia. Não, muito bacana. Você até já me respondeu uma outra pergunta que eu ia te fazer, exatamente como você enxerga que a inteligência artificial pode colaborar, né, no campo jurídico. Então, acho que você respondeu bastante coisa aqui, mas existe alguma coisa que você queira complementar, que você enxerga como pode melhorar a vida do advogado, do mercado jurídico? Então, a inteligência artificial, ela, por si só, nada faz, ela precisa ser treinada pelo advogado, pelos técnicos, para que ela seja, de fato, uma ferramenta útil para o dia a dia dos advogados. A associação faz a sua parte com relação aos produtos que oferece, sempre buscando entender quais novos produtos e serviços podem ser desenvolvidos, inclusive a partir dessa tecnologia. Nós vamos ter uma equipe dedicada para olhar para esse tipo de assunto. Mas o uso da inteligência artificial deve ser também analisado, e não só da inteligência artificial, dos robôs, do avanço tecnológico, deve ser entendido pelos advogados como uma ferramenta à sua disposição. É preciso tomar um pouco de cuidado com esses receios, às vezes exagerados, que a tecnologia vai substituir o advogado. Talvez vai transformar algumas atuações de alguns advogados. Assim como o computador veio e transformou muita coisa para aqueles que utilizavam apenas a máquina de escrever, as tarefas repetitivas, massificadas, elas tendem a passar por uma transformação maior. Então, o advogado ele tem, como sempre teve, a necessidade de se manter atualizado, tecnicamente
próximo a todos os assuntos, a todas as novidades, ele tem que aprofundar o seu conhecimento constantemente e não ficar apenas em tarefas já repetitivas, que essa sim a máquina, lato sensu, colocando de forma bem ampla, ela pode substituir. Substituir ou então ajudar como um apoio para aquela atividade do dia a dia da advocacia, um peticionamento com relação a determinados assuntos, ela pode ajudar a preparar uma minuta de petição que vai ser evidentemente reexaminada pelo advogado, ele deve ter extremamente cuidado para fazer uso desse tipo de tecnologia, até para não cair em situações que a gente já sabe que existiram, da inteligência artificial criar jurisprudência, criar decisões judiciais inexistentes e não ter sequer a conferência do advogado. Então, muito cuidado é preciso com o uso da inteligência artificial, mas ela tem um potencial enorme de ser uma grande aliada dos advogados no dia a dia da sua profissão. Dos advogados. A gente tem discutido bastante isso na Fenaló, né? Inclusive é pauta de muitos assuntos, e o que a gente escuta muito, que aí eu acho que você vai poder me ajudar a responder, para os pequenos e médios escritórios, principalmente para os pequenos escritórios, né? Muitas vezes surge também, para o meu escritório, eu vou poder, esse tipo de ferramenta, de tecnologia, por eu ter um escritório pequeno, ele de fato vai ser útil, vai ter espaço dentro do meu, ou vou poder ter uma inteligência artificial para trabalhar comigo? Como você enxerga isso para os pequenos e médios escritórios? Para os pequenos e médios escritórios, sem dúvida há um obstáculo que é o valor do investimento necessário para que se possa fazer uso das mais avançadas tecnologias. Por isso é que existe a Associação dos Advogados. A Associação dos Advogados está ao lado dos jovens, dos pequenos escritórios, dos jovens advogados, dos pequenos escritórios, médios escritórios, justamente para utilizar a força do associativismo, da coletividade, para garantir a geração de um produto que seja por todos utilizado. Então, evidentemente, se cada escritório de forma atomizada, individualizada, for atrás, o custo é enorme. À medida em que a gente consegue fazer isso através da associação, criar um produto que já vai ter incorporada a inteligência artificial na sua utilização, isso naturalmente vai repercutir nos escritórios menores que não têm condições de ir atrás desses grandes recursos. E digo mais, assim como no passado, eu sempre tive a impressão que a Associação dos Advogados, pelo seu nível de excelência, por tudo que ela sempre fez pela classe dos advogados, ela sempre foi pioneira, sempre teve com um olhar adiante, aquilo que pode ser feito para o advogado que nem o advogado imaginava. Ainda não era uma dor tão presente para o advogado e a ASP já tinha a solução. Eu acredito que a ASP seguirá exatamente nessa mesma linha agora com os avanços tecnológicos, dando essa tranquilidade para os advogados que, tudo bem, eles precisam se atualizar, precisam entender, mas não precisam virar técnicos propriamente em inteligência artificial. Eles precisam conhecer o mínimo, mas ter a confiança, a segurança que uma entidade como a ASP está olhando por eles e tentando identificar tudo aquilo que é possível fazer com o uso das novas tecnologias para justamente facilitar os pequenos escritórios, os advogados que já são jovens ou então que não têm interesse em realmente fazer esse tipo de investimento, ele pode contar com a associação. Para ter acesso a essas tecnologias. Né? Exatamente. O que você considera, falando agora indo um pouco além, né? Como você acredita que os profissionais de direito hoje estão capacitados para a utilização ética e legal dessas ferramentas? Do ponto de vista do advogado, a utilização ética, propriamente eu não consigo identificar grandes problemas. É claro que é uma ferramenta, o comportamento ético do advogado ele deve ser presente, constante, algo que seja prática diária do advogado, ele tem que ter todas essas noções e preocupações éticas, mas a ferramenta em si não é ela que vai fazer com que o advogado deixe de ser ético ou não. Ele certamente vai contar com um apoio muito grande para o exercício da sua advocacia. Não consigo visualizar, no primeiro instante, como é que ele possa fazer isso de forma antiética, mas é claro que a criatividade nesse campo ela é fértil, mas é preciso tomar muito cuidado, então, para realmente não desbordar para esse tipo de assunto. O que me preocupa mais, talvez seja um outro tópico que a gente deva
refletir a utilização da inteligência artificial e dessas novas tecnologias pelo Poder Judiciário e como isso impacta a advocacia. É diferente de como a advocacia utiliza essas ferramentas, mas é mais desafiador pensar como que a advocacia deve se preparar para lidar com a utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Aqui nós temos um campo de preocupação enorme, que é, primeiro e antes de tudo, nós temos que ter transparência. Tudo que o judiciário for fazer com a utilização dessas tecnologias, sobretudo quando se tratar de inteligência artificial, todas essas novidades, é preciso que ele faça isso de modo muito claro, muito transparente, para que toda a sociedade tenha pleno conhecimento do que está sendo feito e quais são os recursos utilizados. Fala-se até em transparência algorítmica, questões de inteligência artificial preditiva. Nós já temos exemplos de situações em que se notou que o robô foi preconceituoso, racista, no momento de identificar potenciais riscos. Então, esse é um risco enorme. E aí sim nós temos preocupações éticas, morais e estruturais com a utilização pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, eventualmente. Então, esse é um ponto essencial. E a primeira coisa que se deve pensar, e a advocacia deve exigir, é essa transparência. O Poder Judiciário deve deixar muito claro quando essa tecnologia está sendo utilizada. E jamais a advocacia pode compactuar e concordar com a ideia de que uma decisão judicial será proferida por uma inteligência artificial. É essencial que não podemos nos enganar. A inteligência artificial pode ser muito bem utilizada pelo Poder Judiciário, sobretudo nessas questões repetitivas, massivas. Nós temos realmente muitas ações que são reproduzidas, ações que, pela própria natureza da relação material, acabam gerando situações repetitivas, nós sabemos. Planos de saúde, questões relacionadas a banco, relacionadas a servidores públicos, são ações que têm uma tese... de agilidade também. E aí você ter uma ferramenta que ajuda a definir qual a tese está sendo tratada naquele assunto, é um suporte, é um apoio, é quase às vezes como o estagiário poderia fazer. Entendi. E talvez seja justamente para isso que a gente vai conseguir ganhar eficiência e produtividade com a utilização, mas sem prescindir da decisão final ser dada por um magistrado. É essencial que ele faça a revisão de tudo que a máquina produzir. Jamais se pode aceitar que a máquina venha substituir, ainda que seja numa parte do processo, numa fase do processo, nem isso pode ser admitido. Por exemplo, nós já temos muita dificuldade com relação aos tribunais superiores que, de forma bem ampla, negam o segmento dos recursos que são a eles dirigidos. E esse é um momento essencial para o advogado que está tentando fazer com que a sua causa chegue aos tribunais superiores. Quando você tem a utilização massificada de uma inteligência artificial nesse ambiente, o risco de injustiça é enorme. E o que a gente tem observado é a padronização de decisões, a utilização de decisões iguais para situações absolutamente diferentes. E muitas vezes ainda indicando o advogado como responsável pela negativa daquele recurso, o que é um absurdo. Quando a gente sabe que o problema do volume de recursos nos tribunais superiores é muito maior. Não se pode imputar propriamente ao advogado que recorre aos tribunais superiores qualquer risco, e não se pode admitir que os tribunais superiores, a pretexto de receber menos recursos, utilizem inteligência artificial como um obstáculo, como uma trincheira, uma barreira contra os advogados. Não é mérito nenhum um recurso não subir por uma questão formal. Por exemplo, o próprio código ele já tem os seus princípios, inclusive um deles é a primazia do julgamento de mérito, para evitar que essas questões formais sejam utilizadas pelos tribunais, mas a prática acaba gerando esse tipo de situação que tem deixado a advocacia numa posição muito desconfortável junto aos seus clientes, porque
inúmeros tribunais acabam atribuindo à advocacia a responsabilidade pela negativa de um recurso, quando se sabe que nada disso é verdade. Então, esse é um ponto que já merece extrema atenção. Os holofotes devem estar todos voltados para esse momento processual, que é a subida do recurso para os tribunais superiores. Aqui nós já temos um sintoma grave e preocupante, que exige a atenção de todos para como a tecnologia tem sido utilizada, dificultando o exercício da advocacia. São as vantagens e desvantagens, né? Acho que isso tem que ficar bem claro. Acho que era realmente até um ponto que a gente perguntar em relação a isso. Agora, pensando no futuro, em tendências, o que você enxerga que é tendência em inteligência artificial e tecnologias para os escritórios? Bom, acredito que esse exercício de futurologia é sempre complicado e arriscado a gente fazer, e o que a gente observou no passado é a maioria das pessoas que tentaram fazer qualquer tipo de previsão errando redondamente. Nós, inclusive, aqui na ASP já temos... Mas talvez alguma coisa não tão longe, vamos dizer alguma coisa mais perto, assim, né? Eu acho que do dia a dia, né? Perpassa um pouco por aquilo que eu já realmente muito longe é difícil. Trouxe. Eu acredito que essas novas tecnologias, seja inteligência artificial, seja as outras já existentes, elas vão facilitar o dia a dia do advogado, dando mais velocidade a algumas tarefas que exigiam um tempo mais profundo. Busca de jurisprudência para verificar se ela é de fato adequada ao seu caso ou não. Acredito que isso é algo que a inteligência artificial pode resolver facilmente. Claro que a advocacia vai precisar aprender a utilizar os comandos adequados para os prompts, né, que o pessoal da área tecnológica chama. Como é que a gente vai dar a ordem para que o robô trabalhe para nós? Isso é importante. Mas eu acredito que a busca de jurisprudência assertiva, adequada ao seu processo, é algo muito interessante. Da legislação, evidentemente, isso vai ficar muito mais rápido e fácil. Até a sugestão, uma indicação, preparação de minutas de petições, eu acredito, e contratos. Acredito que isso também é um ponto que vai facilitar o advogado, que assim o quiser fazer, ele dará um comando para que isso venha e ele faça as adequações necessárias. Então eu vejo que toda a produção do advogado vai ser potencializada e vai ganhar tempo. Tempo para que o advogado continue se especializando, se aprofundando na temática, porque ele é o grande especialista, jamais será a tecnologia, jamais será o robô, jamais será a inteligência artificial, é ele que tem que avaliar se aquela sugestão, aquela minuta está adequada à realidade ou não. Saindo um pouquinho da temática, então, de tecnologia, hoje a gente tem se falado muito de um movimento de uma linguagem mais acessível e descomplicada no direito, né? Qual que é a opinião da ASP sobre o assunto? Primeiro, a gente precisa entender que esse assunto não é sair da área de tecnologia. Quando se fala hoje em linguagem mais acessível, na verdade, a impressão que se tem é o que se está falando é que nós precisamos melhorar a linguagem para o robô fazer as leituras. Evidentemente que o discurso e a necessidade de utilização de uma linguagem acessível, ela merece aplausos. A ASP faz coro a essa iniciativa, inclusive nós temos cursos voltados para os advogados para que consigam simplificar as suas petições, memoriais, o modo de acesso aos julgadores deve ser muito objetivo, muito sucinto, direto aos pontos essenciais do caso, sem tanta citação de doutrina, uso de termos de latim, por exemplo, que já não tem mais tanta necessidade. Não é isso que vai fazer o advogado ser considerado bom ou ruim, se ele sabe utilizar os brocardos jurídicos de forma boa ou não. Mas então, assim, primeiro ponto, a linguagem jurídica deve ser acessível, inclusive para a compreensão de todos, que, queiramos ou não, hoje os julgamentos dos tribunais fazem parte do noticiário. E todos querem entender aquilo que está sendo julgado com bastante clareza e acho que é um pleito legítimo. Sabemos de muitos jornalistas, inclusive, que acabaram fazendo um curso de direito para conseguir entender e decifrar melhor as decisões que estavam sendo proferidas, o que é, de fato, um sintoma que confirma a necessidade de simplificarmos a nossa linguagem. Só que não podemos... Essa é a primeira camada. Camada fácil, essencial e que todo mundo consegue compreender. Os julgadores têm que ter bastante clareza daquilo que vem para ele julgar.
Não adianta o advogado querer escrever 40 páginas difíceis de leitura, de forma rebuscada, se ele não tem razão, se ele não consegue trazer o assunto com objetividade. O que preocupa é analisar esse discurso e refletir se ele não está voltado para simplesmente uma padronização das petições, para permitir que os robôs façam a correta classificação daquilo que se trata. Não podemos deixar com que a tecnologia, que o robô, passe a ser a nossa prioridade. É uma ferramenta útil, mas de forma alguma se pode imaginar que nós vamos entrar num sistema em que temos agora formulários a preencher no local certo, não pode mudar a linha, inclusive que a leitura é melhor na primeira do que na segunda, porque isso não é o nosso ambiente de justiça propriamente, não é isso que se busca, não é uma justiça formular, não é basta preencher algo que você terá uma resposta dada por um robô. Então, temos que ter cuidado com os riscos que existem nesse discurso. Muito obrigada, doutora André, por nos receber aqui na ASP, por conversar bastante com a gente, trazer os assuntos importantes, né, de tecnologia e inteligência artificial. São assuntos que dominam a FENALO há muitos anos e provavelmente continuarão sendo assuntos importantes. A ASP estará presente, né, na FENALO esse ano. Sempre. Então, acho que para quem estiver presente, de 23 a 25 de outubro, o doutor André estará lá também, né, nosso convidado. Para falar isso, vão poder tirar mais dúvidas a respeito do que nós conversamos aqui hoje. Muito obrigada, doutor André, por nos receber mais uma vez aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Estaremos lá, com certeza. Que bom.